O Conexão News de hoje recebe o juiz Douglas de Melo Martins, que vai falar sobre a reclamação protocolada pela Confederação Brasileira de Futebol no Supremo Tribunal Federal. Um convite para entender os detalhes que vão além das 4 linhas. Douglas, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Vou te perguntar quais são os impactos jurídicos da ação e o que está em jogo para o futebol maranhense. Na verdade, esse pedido formulado pela CBF no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em relação às decisões que foram proferidas e audiências realizadas na Vara de Interesses Difusos e Coletivos e as propostas que foram apresentadas durante essa audiência, não muda absolutamente nada em relação ao que já vem ocorrendo. A CBF defendeu durante todo o processo, em primeiro lugar, o retorno do presidente afastado. Depois que eu indeferi esse pedido, o Tribunal de Justiça confirmou a minha decisão e o próprio Supremo Tribunal Federal também. Foi formulado um outro requerimento para que se possibilitasse que a própria CBF escolhesse quem deveria ser o interventor. Em uma audiência de conciliação que realizamos na Vara de Interesses Difusos e Coletivos, e é bom que fique claro, uma audiência de conciliação realizada por determinação do próprio Supremo Tribunal Federal. A decisão proferida na Vara de Interesses Difusos e Coletivos, por mim, decisão que eu proferi, determinava não só a intervenção, mas também um cronograma para a realização de eleições. Esse foi um dos motivos da reclamação formulada pelo presidente afastado, porque no entendimento dele, eu não poderia determinar a realização de eleições sem que o mandato dele houvesse sido concluído ou que uma eventual cassação definitiva dele, que também não teria ocorrido. Esse é o argumento dele. E na audiência de conciliação, conforme determinada pelo Supremo Tribunal Federal, a expectativa era que nós resolvêssemos todos esses assuntos. Como o presidente afastado e a própria CBF entende que não podem ser realizadas eleições sem que o mandato encerre ou que venha a ocorrer em definitivo uma cassação, o entendimento e o requerimento que eles formulavam era no sentido apenas de alterar o nome do interventor, alterar a pessoa que ficaria nesta intervenção temporariamente. Na audiência, como o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que a Vara de Interesses Difusos e Coletivos realizasse uma audiência de conciliação e, além da conciliação, os outros atos de mera administração que poderiam ser autorizados pela Vara de Interesses Difusos. Pois bem, na audiência de conciliação, eu formulei uma proposta para que, eventualmente, pudéssemos realizar eleições de uma maneira consensual, com a concordância de todos, que, eventualmente, ocorresse a renúncia do presidente afastado e a apresentação de um cronograma com a realização de eleições, inclusive, até sugerir que fossem com uma intervenção com a manutenção da Susan Lucena, interventora, e um interventor também indicado pela CBF. Mas eles não concordaram com, especialmente o presidente afastado, com esta renúncia, necessidade de uma renúncia para que não fosse necessário aguardar a eleição apenas no final do ano, quando termina o mandato da atual gestão. Então, na situação atual, nada mudou. Não houve acordo, como não houve acordo, o processo, a ação com os pleitos formulados pelo Ministério Público terá sua tramitação normal e chegará à conclusão com uma sentença. E, como juiz, eu não posso antecipar qual vai ser essa sentença, se vai ser de procedência da ação, procedência parcial, improcedência da ação. Nenhum juiz, nem eu, nem qualquer outro juiz pode antecipar o que decidirá. Mas seja lá o que for o objeto da sentença que virá no futuro, qualquer das partes que com ela não concorde poderá recorrer ao Tribunal de Justiça do Maranhão, Superior Tribunal de Justiça e até ao Supremo Tribunal Federal novamente. Agora conta pra gente até que ponto a justiça ela pode interferir na administração do futebol. Nós temos a nossa Constituição Federal que estabelece que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito deixará de ser apreciada pelo Poder Judiciário. Então,
o judiciário ele pode interferir, não é só em uma federação estadual. Na própria CBF ocorreu decisão do Supremo Tribunal Federal determinando intervenção pelo Poder Judiciário, e chegou o caso até o Supremo Tribunal Federal. Então, essa discussão, ela é uma discussão já meio que se resolve em vários estados da federação. E, como eu disse, a própria CBF e sua direção já passou por intervenção do Poder Judiciário. O Poder Judiciário pode sim interferir. É claro que essa intervenção é contida, não é para qualquer coisa. O Judiciário ele não vem e não deve nem gerir federação, nem administração pública. O Poder Judiciário, a intervenção do Poder Judiciário em qualquer tipo de gestão, seja a gestão pública, seja a gestão de entidades da sociedade civil, entidades privadas, entidades sem fins lucrativos, empresas, a intervenção do Judiciário é exclusivamente quando ocorre uma lesão a direito ou ameaça de lesão a direitos. E, neste caso, a decisão proferida por mim, confirmada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão e depois pelo próprio Supremo Tribunal Federal, foi determinando a intervenção em decorrência de fatos relevantes, que envolve transparência, envolve a utilização de recursos públicos e o próprio esporte, e que justificaram a necessidade da intervenção. Então, é possível sim intervenção. Certo. E qual o impacto dessa crise para os clubes e para os campeonatos maranhenses? A federação já está funcionando, continua funcionando regularmente, inclusive superando problemas anteriores que envolvia a falta de transparência na própria gestão da federação. Então, não há nenhum prejuízo para o futebol, para o esporte, nenhum campeonato deixou de ser realizado, nenhuma outra atividade deixou de ser realizada em decorrência da intervenção. Ao contrário, o funcionamento é regular da federação, tudo que é necessário. E tem autorização do Supremo Tribunal Federal para que qualquer problema de gestão pode eventualmente ser solucionado, basta que esse requerimento seja formulado na Vara de Interesses Difusos e Coletivos. E o que mais pesa nesse caso, a autonomia esportiva ou a fiscalização judicial? Não é. O que deve predominar é o que seja aplicável ao caso concreto. Então, não existe uma ponderação aí entre o poder que a justiça tem de interferir e a autonomia que as entidades esportivas têm. As entidades esportivas têm autonomia, sim, e essa autonomia deve ser exercida, como todas as pessoas e instituições. Não existe autonomia absoluta de absolutamente ninguém, de nenhuma instituição, nem de uma entidade privada, como é o caso da CBF, ou federação, ou qualquer entidade da sociedade civil, nós próprios do Poder Judiciário, todas as pessoas, instituições, órgãos públicos e privados estamos sujeitos a controle, todos, absolutamente. Então eu vejo algumas pessoas falarem, mas e a autonomia? Sim, todos nós temos autonomia, mas a autonomia ela tem os seus limites e controles, e o controle tem a ver com a legalidade. Então, é natural que exista, e ela existe, efetivamente, a autonomia, mas para que ela seja exercida, como qualquer situação. Eu gosto de dar o exemplo do próprio judiciário, nós do judiciário. As pessoas pensam assim, mas o judiciário interfere em outros órgãos. Sim, interfere. Os juízes podem proferir decisões interferindo. Sim, depende, se é um caso previsto em lei, pode sim interferir. Mas o próprio judiciário, nós mesmo, todo o poder que qualquer pessoa, instituição pública ou privada tem, também tem limites. Não existe poder sem limite. Todo poder tem controle, inclusive o das entidades esportivas. O Poder Judiciário tem limites, o Executivo tem limite, as entidades esportivas também têm os seus limites. Certo. E o Ministério Público pode contestar um eventual fim da intervenção? Pode contestar, sim. O Ministério Público tem o direito de peticionar, requerer, concordar, discordar, recorrer de decisões com as quais não concordam, apresentar contra-razões
Em relação a recursos que eventualmente contrariem a visão do Ministério Público, o Ministério Público tem liberdade total para atuar com a sua independência funcional no processo. Douglas, muito obrigada pela sua presença e por trazer essas informações para a gente. Eu é que agradeço pela oportunidade de esclarecer esse assunto tão relevante.